Eu penso que seria interessante agora, Dr. Freud, se o senhor pudesse explicar para a gente também um pouco de transferência e contra-transferência. Muito bem. É assim, eu comecei a descobrir a transferência justamente num espaço psicanalítico. Podemos citar um caso, né, de uma paciente que, ao longo do trabalho, né, psicanalítico, na sua terapia, começa a mandar flores, né, para o psicanalista. Então, o que acontece? Ela começa, inconscientemente, né, nos seus sentimentos mais profundos, a identificar aqueles sentimentos que ela tem pelo pai na figura do psicanalista. Temos aí um caso típico de transferência. A contra-transferência é exatamente uma resposta a um processo de transferência. O que seria a contra-transferência? É se, por acaso, porventura, esse psicanalista, em função de receber flores da paciente, começa também a nutrir algum sentimento profundo por ela. Temos, então, a contra-transferência. Ok? Podemos também trazer isso, né, para fora do espaço psicanalítico e trazer para o mundo real. Como é que seria no mundo real, no nosso dia a dia? Nós podemos ter, né, no ambiente de trabalho, um funcionário e que tem um pai muito duro, muito exigente, muito austero, por vezes até muito frio e até muito agressivo. Ele vai encontrar um chefe que tem algumas características. Um chefe exigente, um chefe frio, um chefe autoritário. Uma coisa que a gente encontra bastante no nosso dia a dia. Mas ele, no seu inconsciente, nos seus conteúdos mais profundos, começa a associar internamente aquela figura de chefe com o pai e a nutrir por ele emoções, sentimentos, tudo aquilo que ele nutre pelo pai, austero, agressivo, exigente, frio e até por vezes agressivo. Com isso, ele passa a tratar inconscientemente o chefe como se fosse o pai. Ok? Isso é um processo de transferência. Se por acaso esse chefe, em função desse comportamento do funcionário, começa a ter também conteúdos inconscientes, emocionais, algum desconforto por esse tipo de tratamento, em função desse comportamento do funcionário, temos aí um processo de contra-transferência. Uma resposta àquilo que o funcionário traz. Pode acontecer essa resposta ou não. Ok? É muito bom quando o senhor traz esses casos reais, porque aí as coisas ficam mais fáceis da gente assimilar. E nessa mesma linha, eu me lembro que no simpósio o senhor comentou o caso de uma paciente que sofre de uma doença, mas que vê uma vantagem em permanecer doente em vez de se curar. Isso é um contrassenso tão grande para o leigo que é muito difícil entender. Então, o senhor poderia explicar para nós essa questão também? Agora passamos a falar de uma outra coisa, são as resistências. Ok? E podemos ter resistência emanadas de cada um desses aspectos da personalidade, do id, ou do ego, ou do superego. Nesse caso dessa paciente, é uma resistência vinda do ego. E a gente pode ver por quê. O que é que acontece? Ao estar doente, embora esteja sendo tratada, passando por todo um processo psicanalítico e tudo mais, ela realmente se recusa. Todo o comportamento dela é de não ser curada, de não se livrar da doença. Então, por que isso? Porque descobrimos que ela tem um ganho, ela tem coisas boas com isso, na percepção dela. Então ela é tratada com mais atenção, mais carinho, pelos amigos, pelos pais, pelos parentes, e até ganhos em termos de diferenciais, né, de comida, né? Ela tem até uma alimentação diferenciada. Então ela tem um tratamento realmente muito privilegiado por estar doente. É assim que ela percebe toda essa dinâmica da sua vida. Então ela tem um ganho com isso.
um ganho secundário proveniente do ego. Porque, né, o ego não quer sair do trono. Está muito gostoso esse trono, né? Cheio de pessoas que estão à sua volta e cuidando, né, e lidando do bom e do melhor. Inclusive carinho, atenção e até, muitas vezes, alimento. Incrível, não? Dr. Freud, até agora, tudo que foi explicado diz respeito ao comportamento do indivíduo. Mas quando vários indivíduos se reúnem e formam um grupo, como fica a dinâmica de relacionamento desses indivíduos no grupo? Muito bom. Então, até agora, nós falamos da psicologia do indivíduo. Mas nós não conseguimos ver uma separação entre a psicologia do indivíduo e a psicologia social ou dos grupos. Por quê? Porque desde o início, desde a mais antiga época, sempre teve a psicologia do indivíduo, que fazia parte de um grupo, e a psicologia do chefe, do pai, né, daquele que liderava o grupo. Okay? Então, isso evoluiu o tempo todo. Não se pode, de fato, separar. Separamos até de forma ou didática ou para lidar com o indivíduo ou com o grupo. Mas elas estão intrinsecamente vinculadas. Não tem como fazer essa separação. Ok? O que acontece numa relação? Os grupos, do modo como nós vemos, do ponto de vista da psicanálise, ele é composto por membros do grupo, que podem ser de um país, de uma nação, né, de qualquer grupo, ou até de um grupo que se forme momentaneamente, em função na busca de uma causa, de um objetivo, ok? Então temos a figura do indivíduo no grupo e a figura do líder do grupo. Né? Podemos ver desde o grupo familiar, né, do pai que lidera a família, ou da mãe, e assim por diante. Né? Mas, do ponto de vista da psicanálise, os indivíduos do grupo, e aí estamos já falando da psicologia dos grupos, ou psicologia social, colocam um objeto externo, que seria, nesse caso, o líder, no lugar de um ideal de ego. Ok? Aqui seria esse indivíduo externo, que por alguma razão, para esse grupo de indivíduos, significa esse ideal maior, o ideal de ego. Tudo isso, claro, se passa no inconsciente desses indivíduos. E no inconsciente desse grupo de indivíduos e de cada um deles. Na hora que esse grupo de indivíduos colocam essa pessoa no lugar desse ideal de ego, está instaurada naturalmente a liderança. Digo até que pessoas que conseguem espontaneamente, ou até por algum motivo de intuição ou conhecimento, identificar qual seria o local ideal de ego de um determinado grupo de pessoas, é a pessoa que naturalmente vai exercer a liderança naquele grupo, ou está mais predisposta naturalmente a exercer a liderança naquele grupo. E essas pessoas, esse indivíduo em grupo, se unem pelo alinhamento do próprio ego de cada um. E aí temos o conceito assim, mais puro, mais esquemático, como é que do ponto de vista psicanalítico, a questão da psicologia dos grupos. E nós não vemos os grupos sem a liderança por esse motivo. Dr. Freud, a produção deixou aqui uma água. Que bom. Obrigado. Obrigado, produção. Eu tenho certeza que o nosso público está gostando muito da sua apresentação. Eu também, olha, eu amaria ficar aqui o resto da tarde com o senhor, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. E é praxe no nosso programa, antes de encerrarmos, fazer um pinga-fogo. Por isso até eu ofereci água. Nossa, deixa eu tomar. Claro, sem dúvida. Vamos lá. Okay. Então, Áustria. País natal. Faculdade. Medicina psiquiátrica. Charcot. Hipnose. Ana Freud. Continuidade. Melhor amigo? Breuer, sem dúvida. Paixão. Psicanálise. Dr. Freud, para encerrar mesmo uma frase.
é assim, as pessoas sofrem muito e não tem como evitar quando amam. Não temos como fugir desse sofrimento. Mas, porém, nos tornamos muito mais infelizes quando a gente perde esse objeto do amor ou até a possibilidade de ser amado. Porém, isso de nada tira a possibilidade ou a forma de viver, a possibilidade de viver de cada um. E eu tenho certeza que muito ainda será dito sobre isso. Adorei, Dr. Freud, muito obrigada. Obrigado. Essa tarde eu conversei com o Dr. Sigmund Freud. Tirar uma foto com o senhor? Eu fui nos simpósios. Como vem a Sofia, os egos e os índios também. E o Gaviana na aula, eu queria saber. Mas a roupa. A roupa de ego, de índio. Deu o ego e o it. Cadê o seu? Eu comi o charuto na mão, charuto laser, charuto laser. É claro que não faz com as carinhas, né? Vai bem do meu lado esse superete? Vai matar ele, nem conseguiu falar. Vamos superete. Não, mas depois tem carrão, você não fez assim? Gente, Tá muito bom. você vai xixi muito assim. Chegue, chapinha e vamos pra rodinha. Ai, que sonho. Olha, obrigada pelo chocolate. Ai, da casa. Legal, Fechando no grande abraço.